Quem analisa esses números é a nossa comentarista Rita Mundim, tá? Vai aparecer por aqui. Rita, muito bem-vinda, boa noite para você. Queria começar te perguntando o seguinte: o Brasil está nesse patamar baixo de desemprego há vários meses. E como é que o mercado de trabalho tem sido tão resiliente, mesmo diante desse cenário internacional, principalmente nesse momento de incertezas? Bem-vinda. Ei, Ju, boa noite. Olha, eu quero repetir aqui algo muito importante, né? Quando o IBGE vai às ruas para fazer a sua pesquisa, a PNAD contínua, ele pergunta se você está procurando emprego. Se você não está procurando emprego, você está ocupado. Então, a população ocupada no Brasil hoje está em torno de 102,7 milhões de brasileiros. Por isso, essa taxa baixa de desocupação. Mas, repito, se você não está procurando emprego, você está ocupado. E aí nós temos um país que distribui muitos benefícios, né, auxílios sociais. E isso traz uma influência nessa população ocupada que não está procurando emprego. Mas o que mais me chamou a atenção, porque os dados praticamente são os mesmos do último trimestre, mas quando você olha para a renda, o rendimento real do trabalhador, ele teve um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano passado, 5,4%. E se você olha o rendimento agregado, o aumento foi maior ainda, 7,3%. Então, nós estamos falando de números acima da inflação, que está rodando aí em torno de 4,2%, 4,1%. A inflação fechada no ano passado ficou em 4,26%, mas nós já estamos falando de janeiro, trimestre findo em janeiro. Então, estamos comparando janeiro desse ano com o trimestre findo em janeiro do ano passado. Resumo da ópera: estamos convivendo quase praticamente com um pleno emprego e com uma crise de mão de obra, exatamente por esse problema, que eu acho que é um problema no Brasil. Então, existe um excesso de distribuição de auxílio que faz com que as pessoas não falam que estão procurando emprego, mas elas estão, para o IBGE, ocupadas. São mais de 56 milhões de brasileiros recebendo algum tipo de auxílio para uma população, né, economicamente ativa, que é todo mundo que está capacitado ali a trabalhar, da ordem de 120 milhões de brasileiros. Por isso, um desemprego que atinge apenas um pouco mais de 5 milhões de brasileiros, quase 6, dessa população economicamente ativa. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos tendo um incremento real no rendimento. Então, se a gente soma esse incremento real com uma inflação que já foi divulgada, a prévia da inflação de fevereiro, ela veio acima da expectativa, 0,84%, quando todo mundo esperava 0,5%. Então, o mercado de trabalho continua resiliente. O CAGED já foi divulgado, em janeiro foram criados mais de 102 mil postos de trabalho formais, o que também veio além da expectativa. Estamos tendo um problema externo, uma guerra que está sendo amplificada. Já são 16 países envolvidos nesse conflito. E temos uma reunião do Comitê de Política Monetária. O que tira o sono internamente do Comitê de Política Monetária? O mercado de trabalho, né, aquecido, esse excesso aí de demanda e uma inflação que está acima do que se esperava. Mais um conflito externo. Como que será a calibragem do Banco Central num corte que está aí previsto na última reunião? Há uma previsão de um corte de juros e nós estamos com o mundo de cabeça para baixo e com os números aqui no Brasil acima da expectativa, ou seja, acima da expectativa para o controle de uma inflação. Vimos o preço do barril de petróleo subir em 3 dias 15% e temos um dólar também extremamente assanhado. Saímos de um dólar de 5,12, 5,13 para um dólar de 5,30.
Então, gente, a próxima reunião do Copom, ela será, sim, muito difícil, né? Porque existe essa expectativa de corte de juros em um ambiente totalmente desfavorável hoje para que ocorra esse corte. Para 5,30, né? Uma volatilidade que chama muita atenção. Agora, Rita, a gente está olhando, claro, para essa questão da guerra no Oriente Médio e para as nossas questões aqui no Brasil, o noticiário do caso Master ficando cada dia mais amplo. Qual deve ser o peso agora desse escândalo, essas novas revelações, essas mensagens, prisão de Vorcaro, para o mercado financeiro e também para a economia do Brasil? Olha, Juliana, a coisa está tomando uma proporção que eu acho que, por mais que a gente imaginasse, aqui mesmo no Hora H, eu falei, né, do Brasil Flix, que a gente estava vivendo uma série de streaming, que cada dia chegavam personagens e fatos quase que inusitados. E eu estou assim tentando refletir, né, se a gente fizer uma linha do tempo de como que a sociedade brasileira vem convivendo ao longo do tempo, com a corrupção, com o paralelo, né? Nós saímos do século passado, a gente saiu dos bicheiros, né? Que era a contravenção, as escolas de samba, e você tinha os bicheiros. Depois nós passamos a conviver com o tráfico de droga, com os traficantes. Então você passou dos bicheiros para os traficantes, para o PCC, Comando Vermelho, e agora nós chegamos a um banqueiro. Então, o contraventor e o traficante, eles não tinham cartão de visita. Mas quando você chega num banqueiro, ele abriu todas as portas. Então ele entrou em todas as instituições com um modus operandi de uma quadrilha. Ele fez uma leitura, né, da sociedade brasileira, do que o brasileiro gosta, né, de como é que a coisa funciona, e saiu, né, comprando todo mundo e entrando dentro das instituições, estão causando uma crise institucional, porque o contraventor, porque o traficante, ele não conseguia abrir a porta do Congresso, ele não conseguia abrir os gabinetes de Brasília e muito menos ter acesso a ministro do STF. Então a coisa tomou uma proporção que nós nunca convivemos com isso, né, envolvendo aí Banco Central, Polícia Federal, Interpol, FBI. Então a gente tem que parar para pensar como que houve essa escalada e como que houve até uma inversão, porque nós convivemos com a corrupção que era feita com dinheiro público e empresas privadas. Aí veio o Mensalão, o Petrolão, e agora nós estamos convivendo com um modus operandi que pegou o dinheiro do sistema financeiro para viabilizar negócios, né, escusos, mas com dinheiro tirado do sistema financeiro. Então é uma coisa inédita. E com esse dinheiro dos poupadores do Brasil, eles compraram vários funcionários de instituições e colocaram fogo no parquinho. Então, realmente, a apuração tem que ser da mesma forma que é um modo inédito de operar. A investigação, a punição tem que ser as mais severas possíveis, porque está havendo assim, uma perplexidade por causa do cartão de visita. Um banqueiro abre e abriu várias portas, pelo status dele e pelo dinheiro atrás. E isso nunca tinha acontecido no Brasil. O que a gente convivia e via era de outra forma. E agora a coisa é muito mais ampla. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos que estão, com certeza, no celular de Vorcaro. Com certeza, não tem nem metade ainda do material analisado. Rita Mundim, muito obrigada, viu? A gente se fala de novo amanhã.